Oi, galera! Hoje a gente vai com classicismo aí, escola marcante dentro da literatura luso-brasileira, no caso, mais português do que brasileira, mas é marcante porque a gente pode perceber como um divisor de águas, tá? Principalmente por conta da forma poética. Gosto de começar aí a falar do classicismo pensando que o classicismo é um movimento literário, porém dentro do Renascimento. E aqui a gente tem uma imagem bastante simbólica, a gente tem o nascimento de Vênus do Botticelli, né, artista italiano. Porque o Renascimento vai ter realmente o seu berço na Itália, tá? Principalmente aí em Florença. Então aqui a gente já percebe algumas características do Renascimento, desse movimento artístico, porque a gente percebe essas cores suaves, essa ideia de movimento, enfim, de bastante candura dentro da obra, a ideia do antropocentrismo, porque a gente tem aqui já as figuras próximas aí do ser humano no centro das suas obras, enfim. Então é uma escola literária, o classicismo e o Renascimento, como todo o seu movimento artístico, histórico, muito pautado no racionalismo, tá? O que a gente vai ter então como características? O Renascimento, dentro do contexto histórico, ele vai ocorrer dentro da política, da literatura, das artes. Então, é um momento de inúmeros avanços para a história da humanidade. A gente está falando aqui justamente do período das grandes navegações, da exploração aí de terras no Ocidente e também de exploração no Oriente, tá? Então, o classicismo estará dentro desse período. A palavra classes escolhida aí para esse movimento literário tem a ver justamente com seu significado de que são os melhores. Então, para os clássicos, né, para esses poetas, quem seriam aí os melhores na visão deles? A antiguidade clássica, a antiguidade grega, tá? Então, todas as referências à Grécia Antiga, não é à toa aí que, por exemplo, a gente tinha um quadro falando de uma figura mitológica que é a Vênus, tá? A arte está ligada a regras racionais, agora eles começam, por exemplo, a fazer projeções nos quadros. A literatura é bastante regrada também, é esquema de rima, enfim, tudo que a gente vai ver. Como eu falei para vocês, o berço do Renascimento é na Itália. Temos ali todas as tartarugas ninjas, Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello e tantos outros, como eu falei, Botticelli, Tiziano. Então, é uma época de vasta produção artística aí, tá? De inúmeros avanços, ok? A gente sabe, por exemplo, o gênio que foi Leonardo da Vinci, ok? A arte é mimética, ou seja, ela tem uma fidelidade com a natureza, e aí eu gosto de pensar sobre o Davi do Michelangelo, né? A gente tem aí uma obra monumental, certo? Uma escultura em que ele procura ser bastante fiel, a gente sabe aí dos seus desenhos, assim como Leonardo da Vinci também fazia desenhos do corpo humano, a gente percebe essa tentativa de ser fiel à natureza. Então a gente percebe o desenho das veias aqui, né? Os músculos, músculo da perna, a atenção que é posta nos olhos do Davi, né? Então é uma obra sem igual, né? Uma obra ímpar. Não somente essa, mas tantas outras aí de Michelangelo, Da Vinci, enfim, ok? Harmonia e clareza nessa obra a gente vai encontrar, então, sempre cores mais claras, né? Esculturas mais suaves, eu diria de formas mais suaves, trazendo essa ideia para dentro da arte, tá? O belo associado ao bem, a gente vai ver que, por exemplo, esse belo vai sair de cena quando a gente for falar do barroco, tá? Que a gente tem o feísmo, mas aqui no caso a gente tem essas pinturas, essas esculturas mais suaves, ok? E o teatro vai seguir o modelo aristotélico, então volta aí a cultivar tragédias, né? Obedecendo a estrutura posta por Aristóteles no seu livro, né, na Arte Poética, mas, e portanto, aqui refutando um pouco do teatro que a gente tinha na Idade Média, por exemplo, com Gil Vicente aí no humanismo, sendo mais específico aqui dentro da literatura portuguesa, ok?
Bom, classicismo em Portugal vai começar em 1527, com o retorno do poeta Sá de Miranda, vindo da Itália, tá? Que a imagem que a gente tem é da Torre de Belém, monumento aí bastante conhecido dentro do território de Lisboa, e ficando aí às margens do rio Tejo, rio que será mencionado pelo Camões em Os Lusíadas, ok? Bom, quando o Sá de Miranda volta para Portugal, chegando da Itália, ele traz as novidades que ali pipocavam, né? E principalmente o soneto, a forma do soneto colocada aí pelo poeta italiano Francesco Petrarca. É a fórmula, esse modelo petrarquiano é a forma que a gente ainda segue dentro da literatura brasileira, mesmo dentro da literatura moderna brasileira, tá? O classicismo vai até 1580, ano aí da unificação da Península Ibérica. Então, Dom Sebastião tinha ficado desaparecido em 1578, foram 2 anos aí de pura tensão dentro do território de Portugal. Por fim, em 1580, a Espanha domina aí o território português, temos a unificação dessa península e aí marca o fim do classicismo, tá? Então, o classicismo, pensando que ele vai de 1527 a 1580 oficialmente, né? Sempre importante de pensar que são datas escolhidas aí meramente por funções didáticas. O classicismo está falando do apogeu da nação portuguesa, tá? É a época das grandes navegações, então as grandes potências que nós temos na história, nessa época seria Espanha e Portugal, tá? Lisboa se torna uma das grandes capitais da Europa, né? E como já tinha colocado, Portugal aí no seu ápice, ok? Quais seriam as características do classicismo, então? Primeira coisa, o surgimento da medida nova, tá? Esses versos decassílabos, a forma fixa para o soneto, tá? Então, o soneto de Petrarca, o modelo dele são 14 versos, e aí nós dividimos em 2 quartetos e 2 tercetos, sendo que os quartetos têm que apresentar o mesmo esquema de rima que a gente vai ver mais para frente no modelo de soneto do Camões, tá? É uma escola literária pautada no racionalismo, uma vez que a gente percebe toda essa preocupação com a forma, enfim, embora em alguns sonetos, né, a gente vai perceber que Camões deixa um pouquinho de lado essa questão racional e deixa a emoção falar mais alto, tá? O homem com ares universais, nós estamos falando de uma escola literária em que o antropocentrismo é extremamente forte, tá? Aí são exaltados todos os feitos da humanidade, ok? O que leva aí a preocupação com o homem, com o mundo. Retomada da mitologia pagã, como eu falei para vocês, tá? Sempre vai voltar aí à Grécia Antiga. Então, no quadro lá do Botticelli, a gente tinha o nascimento de Vênus. Vênus vai aparecer na obra, na epopeia do Camões, né, nos Lusíadas, assim como Baco. Rafael pinta, né, tem uma pintura do Rafael no Vaticano que apresenta a escola de Atenas, todos os filósofos, enfim, matemáticos, teóricos aí dessa época. Então a gente percebe essa íntima ligação com a mitologia grega, com a cultura grega na realidade, né? Verossimilhança, ou seja, aquela semelhança com a verdade, com a natureza, tá? Natureza aqui valorizada, porque ela que é o belo, e a gente viu aí que o belo está próximo do bem. E além disso, a gente percebe também o fusionismo, ou seja, eles conseguem colocar uma visão pagã, no caso aqui da Grécia Antiga, com uma visão cristã ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, em Os Lusíadas, Camões vai colocar os navegantes portugueses com o ideal de proliferação da fé cristã, mas sofrendo intervenções de deuses gregos, né? De Vênus, de Baco, enfim, tá? Então, é isso que a gente percebe dentro do classicismo, ok? Galera, eu vou parar por aqui, tá? Porque aqui seria somente a explicação sobre o classicismo e depois a gente segue com a explicação sobre Camões, ok? Até mais!